E boa noite. Agora estamos aqui com o Daniel Suete, que hoje fez sua apresentação com essa banda, músicas autorais, solo, né? Sim. E Daniel, nós do Jornal Alegrense queríamos saber, né? Você transpira a arte, você trabalha tanto com literatura, você trabalha com música, você trabalha com arte, né? Com o teatro. Então, e você deixou isso no show, você disse que você tem essa necessidade de se expressar artisticamente, você utiliza esses artifícios para conseguir ter essa expressão. Então, nós queríamos saber como é essa transpirar a arte, né, a todo momento, e por que essa necessidade tão grande. Que bom que tem essa necessidade, porque você nos agracia com obras maravilhosas de todas as formas. Legal. Por que a necessidade? E comentários adicionais, a sua escolha. Não tem como começar diferente dizendo que é uma alegria ver o Jornal Alegrense de volta. Eu trabalhei no setor público em alguns momentos da minha vida e vi o Jornal Alegrense muito ativo. Os Correios lançaram na época um selo de 100 anos do Jornal Alegrense, comemorativo. Então é de suma importância a gente ter veículos que façam chegar à população o que acontece na cidade, né? Seja no campo artístico, seja no campo político, seja no campo social. Então estou muito feliz de ver o Jornal Alegrense aqui novamente, cobrindo as coisas e tal. Quanto a mim, acho que é uma coisa inerente a uma personalidade artística que eu acredito que eu tenho, que é a necessidade de se expressar, né? Se entender como ser humano, sempre se questionando como ser humano, em sociedade que a gente vive, e esse processo de autoconhecimento, de questionamento, ele é infindável. E se você tem um olhar um pouco mais atento a isso, sempre quando eu estou em momentos de composição, seja para música, seja para o teatro, seja para literatura, eu me sinto meio como se fosse um para-raio, sabe? E tudo me chama muita atenção, e tudo me desperta. E às vezes quando estou escrevendo um livro, eu não consigo dormir durante aqueles 6 meses que o livro está rodando. Os personagens ficam muito comigo, e no banho. E assim, quando é o processo de um disco, hoje em dia as pessoas nem fazem disco mais, né? Mas hoje eu toquei músicas do meu disco. E quando você está no processo de composição de músicas também, ou teatro, eu tenho mesmo a necessidade de dizer como eu estou me relacionando com aquele meio, sob determinado ponto de vista, sobre determinado assunto. E sempre é uma responsabilidade você se expressar. Primeiro que você está sempre se expondo, né? Então eu falo com os meninos eu falei hoje na aula de oficina de escrita, quando eles ficam com vergonha de ler os textos que eles escrevem. Eu falei, quando eu também estava escrevendo meu primeiro livro, eu também não contei para ninguém a sensação quando você está mostrando uma música para alguém, um livro, você está tirando a roupa da frente dela, você está completamente nu, né? Então você está exposto a julgamentos, ou que dão a julgamentos, mas também as pessoas às vezes não estão nem aí para você, o que é ainda pior. Mas acho que isso não pode ser maior do que a vontade de se expressar, se você tem essa vontade de se expressar, seja por qual meio for. Eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de me aprofundar em diversos ramos que eu consigo me expressar e que eu consigo me expressar bem com eles. Eu me sinto como uma válvula importante dentro do meu processo de composição, de raciocínio, de expressão enquanto ser humano. E eu consigo encontrar essas vertentes, seja no cinema, no teatro, na literatura, na música, enfim, com o tempo. Na verdade, esses dias eu estava pensando, isso nasceu primeiro com o teatro. Na escola, como aconteceu com muita gente, na quinta, na sexta série, eu já era um menino desinibido, que tinha vontade de me expressar, e aquilo foi de encontro à minha personalidade. Mas, profissionalmente, fazendo para me apresentar para as pessoas, primeiro foi a música.
nesses 23 anos de estrada, e depois o teatro, e depois a literatura, e mais recentemente o cinema. Então, sei lá, sou inquieto. Eu vou te fazer uma pergunta para nós do Jornal Alegrense. Fica a sua escolha responder, ok? Uhum. Como foi cantar Morada pela primeira vez no show? Se abrir para outras pessoas, né? Sim. Vimos que você ficou bem emocionado e emocionou as pessoas. Então, como foi para você cantar essa música que tem uma importância tão grande na sua vida? Se eu falar de novo, eu já choro. Morada, eu acho que é a música mais importante da minha vida, e não que seja para as pessoas, mas para mim, história de vida, a perda tão prematura da minha mãe. A minha mãe faleceu antes de eu ter 1 ano de idade. Então, isso eu estou falando do começo dos anos 80, então não tem registros de vídeo, isso ainda era muito incipiente, então eu não sei da voz, ela não me amamentou praticamente. E isso é uma coisa que perpassa a história da nossa família até hoje. Meu pai ainda tem dificuldade de entender, de aceitar a morte da minha mãe, que faleceu com 2 bebês em casa. E como eu disse, isso foi sempre difícil para o meu pai, isso também perpassou para a gente. Então sempre foi difícil me expressar enquanto essa ausência, e entender que essa ausência é uma ausência impossível de ser suprida. Ela nunca vai ser suprida. Então eu preciso aprender a lidar com ela. E depois de tanto tempo de represália disso, seja no ambiente familiar, seja meu próprio, isso veio com muita naturalidade numa noite. Sei lá, a televisão estava ligada, perdido, já era madrugada. Eu sou da madrugada, a maioria das coisas que eu escrevo, que eu faço é de madrugada. E isso veio desaguando, assim, eu não precisava pensar no que eu... Diferente de todas as outras músicas, você precisa elaborar, você precisa... Como que eu vou criar esse verso? Como que eu vou falar sobre determinado assunto? Morada, eu simplesmente desaguei por completo. Então, eu lembro que foi uma noite que, sei lá, comecei a fazer isso 1h da manhã. E às 3 ainda eu estava emocionado, eu ainda estava num estado muito catártico, de já estar cansado, e no outro dia de chamar meu irmão, o meu irmão que é filho da minha mãe também. Eu tenho outros 2 irmãos que já são filhos de outras esposas do meu pai. Então isso foi um momento muito marcante. É a primeira vez que a gente fez ela com banda, né? E eu estava ali, você falou, eu preciso estar duro, é uma palavra difícil para uma música desse tipo. Eu preciso estar concentrado para conseguir executá-la e performá-la. E assim eu fiz, mas quando terminou, e com a presença do meu pai aqui, aí realmente não teve como segurar. Então, e foi difícil recompor pro resto do show, porque eu fiquei com o nariz escorrendo muito, e quando a gente fica embargado, a voz some, né? Então precisar voltar para isso foi um pouco difícil, mas também foi um exercício de concentração importante. Mas é bem possível que o Morada continue para sempre, talvez a música mais importante da minha vida. Eu acredito que a emoção torna tudo mais bonito, porque torna verdadeiro, né? Sim. Então, nós do Jornal Alegrense queríamos agradecer por você se dispor a ser entrevistado, contar sobre essa música que é a mais importante da sua vida. O show foi maravilhoso, mesmo com chuva, mesmo com tudo. O importante do artista é isso, né? Passar por todos os obstáculos e, no fim, agradecer e saber que deu certo. Claro. É uma pena ter chovido tanto, agora já que acabou, praticamente parou a chuva, mas ainda não tinham pessoas aqui debaixo da tenda e tal. A gente sempre quer se comunicar com as pessoas. Não faz muito sentido para qualquer arte, ela precisa do público para ter uma ressonância. Meio que como se ela não existisse, se ela não se justificasse.
a arte e o artista, ele se dá no encontro com as pessoas. Então, mas as poucas pessoas que estavam aqui, mesmo debaixo de chuva, estavam emanando uma energia importante, que eu também vi as pessoas emocionadas e curtindo o show também. Foi a primeira vez que eu fiz esse show com banda. Já tem mais ou menos uns 2 anos que eu lancei o disco, e pós-pandemia e tal. E muitos artistas contribuíram de longe, então a gente não conseguia juntar. E eu juntei essa galera de Vargem Alta, que o Ron já tocava comigo. E mesmo com os percalços e tal, acho que foi bonito. Foi um ótimo show. Obrigado. Nós agradecemos. E agora descansa, né? Porque amanhã a gente já está indo fazer o clipe de Vendaval. A gente acabou não fazendo aqui, mas a gente estava indo fazer o clipe de Vendaval. E aí em novembro vai acontecer. Pode ter certeza que nós divulgaremos. Já estamos de olho em Vendaval. E queria te agradecer. Espero que a gente tenha uma boa parceria e que consigamos fazer, né, a nossa entrevista acerca da sua premiação com carne viva. Claro. Maravilhoso. Então, assim, showman. É multifacetado. Meus parabéns, Daniel. Eu sou inquieto. Mas é isso que te move. Verdade. O que move o ser humano é inquietude, emoção e a vontade de fazer mais. Então, nós te parabenizamos e te agradecemos. Obrigado, João Alegrense. Vida longa, novamente.